Muito bom dia a todos, espero que estejam todos bem. Vamos dar início à nossa nona, e penúltima aula sobre brigada de incêndio de emergência. Eu me chamo Conrado, sou professor aqui do Senac Araraquara e também do canal Quem Ensina Aprende no YouTube. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a relação de temperatura, calor e, consequentemente, como o corpo do trabalhador, que vai atuar em brigada de incêndio de emergência pode reagir, devido à temperatura, ao excesso de calor. Quando a gente fala sobre a atuação do brigadista, é fundamental a gente conhecer também os riscos, relacionados ao seu trabalho. Toda vez que um técnico de segurança que vai desenvolver uma brigada, que vai colocar a brigada em funcionamento dentro de uma organização, ele tem que buscar os artefatos ali para proteger o trabalhador, os EPIs para proteger o trabalhador da brigada. No incêndio, ele pode ter ali uma temperatura naturalmente, próxima aos 1000 graus de temperatura, tá? O fogo pode chegar a ter essa temperatura e o calor, vai irradiar e chegar ali próximo ao trabalhador, que porventura estiver atuando com brigada. A temperatura e o fluxo de calor comumente é atribuído à temperatura ou risco de queimadura, Então, essa é uma grande coincidência, que fala que a temperatura pode ocasionar queimadura. E nós temos alguns efeitos que podem ter acontecimento também devido à exposição a esse incêndio. Um trabalhador que, se porventura tiver contato com incêndio, ele precisa utilizar um capacete, o capacete de protetor, tanto para a face como também para alguma queda, eventualmente alguma queda. E a brigada de emergência deve ser constituída, pelo capacete, uma balaclava, uma jaqueta, que vai cobrir todo a parte do tórax e todo o corpo, e uma calça também específica, tanto com a presença de artefatos luminosos, que vão ali ser refletivos, e também, se porventura ele vai ter que segurar um pouco desse calor, para diminuir o risco de queimadura no trabalhador. Então, a temperatura máxima, que um capacete ele vai suportar ali é de 900 a 1000 graus na altura da cabeça, Na verdade, é a temperatura que vai ser percebida, em relação ao corpo humano na exposição do incêndio. Próximo ao tórax, nós teremos ali 700 graus Celsius e próximo aos pés, especificamente 300 graus Celsius. Eu vou explicar isso um pouquinho mais à frente, mas é para vocês entenderem que o incêndio ele tem a predominância, a temperatura e o calor, consequentemente aqui irradiado, tem predominância na cabeça e na região do membro do tórax e dos membros superiores. Quando a gente fala sobre temperatura, é um nível de agitação de moléculas. Então, outras palavras, o fogo ele sempre vai ser quente, Ele não tem como ele ser frio. A temperatura, ela vai estar positiva ali, estará alta, mas haverá uma transferência de calor, percebida ao trabalhador. Então, uma agitação das moléculas, ao nível das moléculas maior do que especificamente só lá no incêndio. Então, quando a gente fala sobre isso, a temperatura e fluxo de calor, é importante saber que a primeira medida de proteção que o trabalhador vai ter é a distância, o distanciamento do fogo, mas mesmo assim ele precisa realizar o seu efetivo combate. Então, no momento em que o trabalhador ele vai se aproximando do incêndio, se aproximando do fogo, ele tem que também manter a sua temperatura monitorada e, consequentemente, tentar ali manter uma certa distância com a utilização dos equipamentos de proteção individual e também, naturalmente, se ele estiver utilizando ali a água especificamente, para tentar diminuir essa temperatura do seu fluxo de calor e temperatura corporal. Quando a gente fala sobre o calor, é o termo associado à transferência de energia térmica de um sistema a outro. Um exemplo clássico que nós temos é o Sol. O Sol está bem distante de nós, mas a gente consegue ressentir, o seu calor, mesmo aqui na nossa superfície terrestre.
Em outras palavras, nós teremos o termômetro que vai medir a temperatura, tá? Então, toda vez que um trabalhador, se porventura tiver contato com o fogo, é fundamental monitorar a sua temperatura. O calor, em virtude, né, dessas diferenças, pode apresentar o que a gente chama aí de temperatura. Então, percebam nessa imagem que eu estou mostrando para vocês, que o fogo, não, o incêndio, ele está ali, mas há um distanciamento aproximadamente ali de 5 metros do local do incêndio, né, do fogo, e há uma barreira de proteção através do esguicho, né, através da abertura ali de um esguicho, para ser utilizado, como também para manter, né, a temperatura distante, o calor, né, distante do fogo. A quantidade de energia térmica transferida durante tal processo vai apresentar, então, o termo calor. O conceito de calor é a energia transferida de um corpo para outro, né, entre uma virtude de temperatura entre eles. Em outras palavras, né, como a gente está vendo nessa imagem, o incêndio, né, o calor ali proveniente do incêndio pode também ocasionar queimaduras ao trabalhador. Por mais que esteja uma distância de 5 metros, por mais que esteja uma distância de 8, 10 metros, esse calor ele vai queimar também ali o trabalhador se ele não estiver fazendo uso efetivo dos EPIs específicos para um brigadista. Então, a brigada, tanto na sua área de atuação, como também no momento que ela vai avançar, né, vai realizar o combate, o efetivo combate do incêndio, ele tem que se preocupar também com o risco de queimadura. Quando a gente fala sobre o incêndio, estou apresentando para vocês aqui uma tabela, né, e essa tabela ela vai demonstrar alguns efeitos em relação à temperatura. A nossa temperatura corporal, né, do ser humano, ele vai ali de 36, 36,4, 36,5 a 37 graus Celsius. Essa é a temperatura normal, né, chamada ali temperatura normal do ser humano. Isso indica que a temperatura ela vai ser igual tanto para uma pessoa que atua com brigada ou uma pessoa que não atua com a brigada de incêndio de emergência. Essa é a temperatura chamada mecanismo basal, a temperatura basal, a temperatura de base. A temperatura de 38 graus Celsius vai apresentar, então, a temperatura de 38 graus Celsius vai apresentar uma temperatura interna corporal típica de um brigadista, de um bombeiro, quando ele estiver trabalhando. Então, em contato com o incêndio, é normal a temperatura dele subir, tá? A temperatura dele aqui é chegar ali a 1 grau acima da temperatura normal. A partir dos 44 graus Celsius, né, pode ter ali a pele começar a sentir dores, tá bem? Devido à exposição ao calor, devido à exposição ao incêndio, né? Então, toda vez que a gente fala sobre essa 44 graus, é um limiar de percepção de dor. Os 48 graus Celsius, a pele vai ocasionar ali já queimaduras de primeiro grau. Então, é muito frequente, né, quando a gente vai atuar, por exemplo, num ambiente onde ele tem muito calor, né, a tendência é a pessoa começar a já apresentar essas queimaduras de primeiro grau. Por isso que a gente tem que fazer uso da balaclava no rosto, onde é o lugar onde tem mais percepção do calor, né? Vocês viram aí na imagem anterior que nós temos aí de 700 a 900 graus de temperatura, então tem que proteger especificamente a cabeça, né, do brigadista. Quando a gente vai ali em alguma praia, alguma piscina, a tendência da nossa temperatura corporal é apresentar uma queimadura de primeiro grau, especificamente se você tiver, né, sem nenhum uso de proteção, sem nenhum protetor solar. Então, a queimadura de primeiro grau pode ocasionar em virtude nessa exposição. No caso de 55 graus Celsius, já tem a presença de bolhas e até queimaduras de segundo grau. Percebam que a gente passou da temperatura da dor, do primeiro grau, e estamos chegando no segundo grau. A gente viu lá nos primeiros socorros, que já é a queimadura onde há a presença de bolhas, já é uma presença de vermelhidão e certamente um incômodo, né, na atuação desse brigadista. Acima de 100 graus Celsius,
a temperatura, né, pode ocasionar, por exemplo, da água pode começar a ferver e tornar-se vapor. E é prejudicial essa temperatura, porque a arma, né, do brigadista, principalmente em incêndios de grande proporção ou de princípios de incêndios, será a mangueira, será os equipamentos. E a água que ele vai jogar ali no incêndio para tentar apagar, também tende, né, quando ele chega próximo do fogo, o brigadista tem que jogar mais água, tem que ter mais que uma, que uma mangueira, né, mais que uma linha de atuação de combate ao incêndio, porque a água ela vai começar a ferver também e tornar-se vapor, mas mesmo assim ele continua utilizando para resfriar o ambiente. A partir de 250 graus Celsius, a temperatura, né, tende o algodão, em forma natural, ele começa a carbonizar. Então, dependendo do calor, dependendo da temperatura que ele estiver específica, né, a roupa do brigadista pode começar a carbonizar. Por isso que ele tem que usar uma roupa específica para combate a incêndio. Não pode usar uma camiseta da brigada, não pode usar uma camiseta do trabalho, ele tem que usar uma roupa específica para o combate a incêndio. Acima de 400 graus Celsius, a temperatura do incêndio, né, pode apresentar com gases em um ambiente quando o incêndio está generalizado. Então, nem o fogo vai ser nessa temperatura, né, mas os gases que vão chegar ali próximo ao trabalhador podem ocasionar, né, tanta a queimadura, como também a inalação desses gases, e pode ocasionar queimaduras nas vias aéreas. Então, o trabalhador tende, né, a utilizar panos úmidos ali na região do nariz, na boca, para se proteger em relação à temperatura. E acima dos 1000 graus Celsius, já é um ambiente com uma ocorrência de generalização do incêndio. Essa temperatura de 1000 graus Celsius não tem muito o que ser feito realmente, é resfriar, é abafar, é isolar a área, tentar apagar, mantendo o distanciamento, com o uso da roupa e, consequentemente, tentando, né, apagar o incêndio, porque haverá uma ocorrência generalizada dessa temperatura, desse aumento de temperatura. E o fogo, pessoal, independente da sua área de atuação, do local onde esteja pegando fogo, a tendência é ela se autossustentando, né? Ela consegue ir aumentando essa temperatura. Então, quando a gente fala do fluxo de calor e das condições normais, né, em relação ao combate a incêndio, numa temperatura, né, ele tem que ter ali uma especificação de chegando até 1000 graus, por exemplo, de temperatura, de conseguir sustentar esse incêndio, né, sustentar essa temperatura, uma proteção até 100 graus Celsius. Então, essa temperatura da roupa do bombeiro. Então, é bom a gente conhecer e também, né, ver a especificação da roupa, toda vez que a gente for fazer a necessidade de comprar ou ter ali armazenado, observar a temperatura da roupa, né, quanto ela suporta de calor, de fluxo de calor. E nós teremos também uma radiação térmica, né, que é o quilowatt por metro quadrado. Então, toda vez que a gente fala de radiação térmica, é uma das formas que o calor pode se propagar. Nós temos o calor térmico, né, nós temos o calor irradiado, né, radiação, a convecção e a condução. Nesse caso, a radiação térmica é o quanto que a roupa pode segurar de temperatura também, e, de certa forma, ela vai ser menor em relação à percepção de calor que o incêndio pode ocasionar. Em uma condição normal, né, a condição de rotina, a roupa pode permanecer ali, né, em exposição, o trabalhador pode ficar em exposição em 25 minutos, se o incêndio estiver ali abaixo dos 100 graus de temperatura, tá bem? Acima disso, ele já corre um risco de desidratação, ele já corre um risco ali, uma condição de perigo no seu ambiente de trabalho, né? Acima, né, vamos falar assim, de 10 minutos, né? Então, se chegar ali próximo a 100, ele pode ficar mais 10 minutos apenas, tá bem? Então, somando essas duas etapas, nós estamos falando de 35 minutos de exposição,
Por isso que quando a gente faz o treinamento de brigada, inclusive a parte prática, não é para economia de água, não é para economia do gás, não é para economia do espaço que vai ser utilizado, mas é para que não haja uma exposição de temperatura maior do que o nosso corpo pode suportar e também a nossa roupa pode suportar. Pode apresentar também o que a gente chama de condição extrema, né, que vai ser acima dos 100, 110 graus de temperatura, né, de graus Celsius, e isso aí vai ser apenas 1 minuto, né, nessa exposição. Então, nessa condição extrema, deve-se perceber a possibilidade, né, de retirar o trabalhador o quanto antes, porque ele vai ter ali uma desidratação, ele pode apresentar várias alterações nos órgãos internos por um superaquecimento, e isso pode gerar também até uma condição de prejudicar a vida do trabalhador. E nós temos a condição crítica, né, que é a última condição, em última etapa, né, que aqui não prevê a quantidade específica, mas a pessoa pode apresentar naturalmente, né, uma pessoa, independente de ser sedentário ou não, de ser atleta ou não, ele vai ter uma exposição crítica. Então, a recomendação que eu dou para vocês é que todo treinamento de brigada não ultrapasse 35 minutos de exposição ao fogo, tá? É bom para conhecer, é bom para ter o contato, o efetivo contato com o fogo, mas percebam, né, que pode ocasionar tanto uma exposição de perigo ao trabalhador e até mesmo levando ali a ações danosas, vamos falar assim, aos órgãos dos trabalhadores. Pessoal, alguma dúvida até aqui? Algum questionamento? Então, a proteção do trabalhador, né, ela é prevista através de um capacete, geralmente com essa parte metalizada, né? E essa parte metalizada, ela não é para ficar mais bonito ali o capacete do trabalhador, mas é para que ele seja refletivo, né? E também que ele não absorva, né, a temperatura do calor. Então, vocês vão ver que esse capacete, ele consegue abaixar ali a parte da viseira, vamos falar assim, e ela vai proteger também os olhos do trabalhador, para que ele não receba, né, um aquecimento, um fluxo de calor extremo na região do seu crânio, da sua cabeça, especificamente dos olhos. Nós temos ainda a balaclava, que é a balaclava, é como se fosse um capuz, tá? E ele vai proteger tanto o pescoço como também a região do crânio do trabalhador. Essa balaclava, ela vai cobrir aqui especificamente a região do tronco e é toda a cabeça, ficando somente os olhos ali em aberto. Essa balaclava, ela serve até para proteger um pouco a respiração, porque é uma espécie de um agente mecânico ali, de uma barreira mecânica, que vai filtrar os gases e também vai proteger as vias aéreas do trabalhador. Nós temos a luva, que vai suportar algo em torno ali de 400 a 600 graus de temperatura, né, dependendo da sua especificação. E as luvas, ela vai ter uma proteção maior na região dorsal, deixando a parte da palma da mão mais maleável, até mesmo porque o trabalhador vai necessitar, né, dessa maleabilidade para poder ali trabalhar. E essa parte dorsal vai suportar maior a temperatura. Então eu falo aqui que vai conseguir suportar a temperatura de 600 a 400 graus na parte dorsal e na parte interna, algo ali tranquilamente em torno de 200, 300 graus de temperatura. As botas, né, essas botas são específicas também para atuação de combate a incêndio, e essa bota ela tem dois fatores importantíssimos. O primeiro, ela não pode derreter, né? Ela não, se porventura a pessoa tiver que fazer ali o rescaldo ou andar ali sobre algumas chamas, ela não pode derreter. E a segunda é que ela também, né, vai ter uma capacidade, ter um cano alto que não vai permitir, por exemplo, a entrada de água, né, numa atuação. Isso pode perder ali, né? Vamos imaginar que o bombeiro, que se ele tiver ali adentrar água nessa bota e tudo mais, isso pode prejudicar a atuação desse brigadista. Quando a gente fala do calor, eu tenho que entender que o calor ele ocorre por 3 motivos específicos: condução, convecção e radiação. Isso é uma física, né, básica, é uma física básica, mas a gente precisa compreender e entender, enquanto técnico de segurança, que durante o incêndio, durante um combate a incêndio,
nós estamos, além do fogo, além da presença do fogo, nós temos outras duas formas, né, de receber o calor. Então, a primeira é a condução, né, que vocês estão vendo aqui na imagem. Percebam, né, que é um cabo de uma panela no fogo. Nós teremos a condução, né, que a panela, o cabo, a tendência dele é superaquecendo, as moléculas ali vão superaquecer. E eu tenho uma fonte de condução de calor. Por isso que a pessoa que vai utilizar ali a panela tem que ter muito cuidado, muito critério e até mesmo, se for o caso, utilizar uma luva. Internamente ocorre a convecção, né? Então, o que está aqui mais embaixo, vamos imaginar que é uma água, né? A água mais profunda, ela vai aquecer e vai ocasionar uma troca com a água que está ali em cima, né? Que está mais gelada ou morna, vamos dizer assim, até chegar no seu ponto, né? Próximo aos 100 graus Celsius ali, para que ela comece a evaporar. E nós temos a terceira e última etapa da transferência de calor, que é a radiação. Por mais que o fogo ele esteja voltado à panela, externamente, ao redor desse fogão, haverá uma fonte de radiação, haverá uma transferência de calor chamada radiação. Eu vou especificar essas três para vocês. A condução, ela ocorre através da transferência de calor em materiais sólidos. Todo material sólido, ele pode receber uma fonte de transferência de calor chamada condução. Isso ocorre em paredes, móveis, portas e todos os demais objetos. Então, um brigadista ele tem que se preocupar, além do incêndio, em não se aproximar de paredes, móveis, portas e demais objetos, porque elas podem ter ali um superaquecimento chamado aquecimento de transferência por condução. Quando a gente vê esse objeto aqui, por exemplo, está pegando fogo ali na ponta desse objeto, né, e ele está aquecendo as moléculas. Então, essas moléculas aqui, essas pontas, a ponta contralateral onde há o fogo, ela está fria, né, ou permanentemente morna. Então, quando a gente observa, né, quanto mais próximo do fogo, maior a sua temperatura, a sua transferência de calor. Quanto mais distante, mais frio ou mais morno vai permanecer esse material sólido. Então, além da preocupação que tem que ter, né, o brigadista tem que ter com o fogo, ele tem que tomar cuidado também como ele vai agir em contato com as paredes, móveis, portas e demais objetos, porque elas também podem produzir fonte de calor e também podem produzir queimadura. Já a convecção, né, um dos exemplos clássicos da convecção é a própria fumaça. Além dela não ser respirável, né, além dessa fumaça ela apresentar uma série de produtos químicos, né, como é o caso do monóxido ou dióxido de carbono, a convecção ocorre através da transferência de calor em fluidos, né, sejam eles através de líquidos inflamáveis ou gases. Então, toda vez que a gente vê um incêndio, essa fumaça, ela também não vai ser fria, ela vai ser quente. Essa fumaça vai apresentar ali uma temperatura elevada, né? A gente vê no caso da água, né? Por causa do aquecimento, ocorre uma evaporação e essa água, ela vai apresentar, né, a evaporação, o vapor de água. No caso da fumaça, a especificação que a gente tem que ter, né, que a fumaça, a gente viu nas aulas anteriores, ela também pode ocasionar o backdraft, pode ocasionar o flashover, né, ela pode ocasionar o bow-over, né, ou sloop-over também, e isso pode ajudar a uma convecção, né, a proferir a transferência de temperatura. Então, a fumaça também ela pode ocasionar queimaduras aos trabalhadores. Nós temos aqui a transferência de calor através da própria fumaça, mas além disso, né, o próprio incêndio ele vai ter a transferência de energia sem a necessidade de contato com a fonte de calor. No caso da radiação provocada por causa do incêndio, do fogo, essa fonte de calor ela vai para cima, vai para o lado, vai para as paredes, ela tem uma tendência, né, de quanto mais próximo do fogo, maior a quantidade de radiação. Então, o brigadista tem que se preocupar com o fogo, tanto em condições normais, vamos dizer assim,
como também da recepção dessa transferência de calor. E nós temos ainda, né, a possibilidade de uma preocupação maior de um incêndio em espaço confinado, num espaço fechado. No caso do fluxo de calor de radiação, a fumaça vai ser uma forma também de convecção, mas principalmente de radiação. E vamos conhecer também, né, a consequência dessa fumaça para a via respiratória e também para a possibilidade de outros incêndios. Quando a gente fala da fumaça, nós temos uma característica primária da fumaça, que é toda a fumaça ela é proveniente a gases combustíveis que não foram consumidos durante o incêndio, durante uma combustão incompleta. Então, começou a pegar fogo, o brigadista está adentrando num espaço, ali numa casa, mas olha a quantidade de fumaça que já está presente nesse ambiente. A tendência é que, se o fogo atingir essa fumaça, a tendência é que comece ali um incêndio generalizado. Então, o brigadista deve ficar atento tanto à possibilidade, né, do contato ao incêndio, como também, né, da necessidade ali de exposição, né, para o efetivo combate ao fogo. Toda a fumaça ela vai ser quente, opaca, móvel e também, né, a gente vai ver aqui, ela é quente, opaca, móvel, inflamável e ainda tóxica, né? Então, a gente tem que conhecer o princípio que a fumaça, além de ser quente, ela vai ser opaca, né? Percebam ali pela cor, ela vai ser mais acinzentada, vai impedir naturalmente ali a visualização do brigadista. A tendência dela é ser móvel, ela se movimentar, apresentar ali uma característica inflamável, ou seja, a fumaça ela pode pegar fogo também, né? Pode conduzir, inclusive, o fogo para outros ambientes, ocasionando um incêndio em vários pontos. Então, se o brigadista está apagando o incêndio de um lado, e se ele começar a pegar fogo do outro, porque a fumaça transferiu esse calor e encontrou um ambiente propício. E também nós temos, no caso do incêndio, da fumaça proveniente do incêndio, que ela será tóxica. Então, seja quente, opaca, móvel e inflamável, a fumaça pode apresentar essas características, né? Então, guardar as informações em relação à sigla. O Q de quente, O de opaca, M, que ela é móvel, então ela pode se movimentar, I de inflamável, ou seja, a fumaça ela pode ocasionar outro incêndio em outros ambientes, e o T de tóxico, né? A fumaça ela pode ser tóxica também. A fumaça, em grandes influências, né, na propagação de fogo, porque ela procura grande compartimentação, ou seja, todo e qualquer incêndio haverá fumaça, e a tendência é que ela comece a assumir, né, pequenas áreas, ela consegue englobar pequenas áreas, ela consegue entrar nessas pequenas áreas e começar outros incêndios. Pode apresentar a existência de pequenas frestas e aberturas, então vai ser uma forma, né, nas casas, nas empresas, nos ambientes, e a fumaça ela vai passar ali, vai entrar nesses ambientes. E ela pode ter uma separação, né, de imóveis e ocupação. Então, se eu tenho ali um objeto de classe A, né, vamos falar assim, um armário de madeira, que a gente sabe que pega fogo, se em volta desse armário tiver uma grande quantidade de fumaça, a tendência é que ele comece a pegar fogo, né? Apresente uma combustão, simplesmente por causa do aquecimento, né, gerado pelo aquele incêndio. Então, uma preocupação que a gente tem que ter é também de resfriar esses objetos, esses materiais. No caso do incêndio ainda, né, a gente tem que ter uma preocupação específica em locais confinados, porque o local confinado já tem uma baixa quantidade de oxigênio respirável pelo trabalhador. E esse fogo, quando ele começa a pegar ali no ambiente confinado, a tendência é que ele assuma também e retire a quantidade específica, né, de oxigênio. Então, se a gente tem ali 20% de oxigênio, durante o incêndio, a tendência é cair para 15, 16, né? E é o mínimo que o ser humano precisa para se manter
para se manter ativo, né? A partir do momento que ele começa a receber menos quantidade de oxigênio, a tendência é ele, inclusive, chegar a desmaiar, né? E durante o incêndio vai se tornar mais uma ocorrência, mais uma necessidade de preocupação dos brigadistas. E o caso da propagação de fumaça também é que a tendência é que ela sempre vá para cima, ela sempre se eleve. No caso específico de um ambiente compartimentado, como é o caso de edifícios, prédios, né? A fumaça ela se propaga para todos os andares pelo efeito chamado efeito chaminé. Então, se começa a pegar fogo lá no térreo, a tendência é que a fumaça vá subir e vá chegar, né, em ambientes onde há a possibilidade de abertura, né, de frestas ou de acesso, né, a essas aberturas. Então, o efeito chaminé ele é decorrente da convecção, né? A fumaça ela vai subindo ali e assumindo todas as demais áreas, né? Então, a tendência é que o incêndio esteja nesse ambiente e ele possa começar aqui onde tem pessoas, né? Pode começar em outros ambientes também. E qual é o maior cuidado que a gente tem que ter em relação à fumaça? Primeiramente, resfriar a fumaça. Por mais que não tenha fogo ali, né, a gente está vendo nessa imagem, né, que eu tenho fogo em todo o mato aqui, toda a ambiente, né, e eu tenho uma grande quantidade de fumaça. Eu tenho que resfriar a fumaça também, tem que começar a apagar, vamos dizer assim, a fumaça, para que ela se torne um ambiente melhor, né, de respirar, e também que não apresente focos, né, de incêndio em outros locais. Eu vou estabelecer também o escoamento dessa fumaça, né, permitindo ali uma melhora de visibilidade e respiração também. Monitoro sequencialmente os locais sinistrados, porque se eu já tenho calor, já tenho um ambiente propício, e a fumaça ali ela pode estar aquecendo novamente esse ambiente, a possibilidade de voltar a pegar fogo é muito alta. Então, a gente vai ver na aula de amanhã uma etapa, né, final do combate a incêndio, que é o rescaldo, que é você molhar em excesso locais onde pegou fogo, né, principalmente se ele for ali de material classe A, né, seja madeira, plástico, papel, porque ele pode ter a reignição espontânea. Muito cuidado com os espaços vazios, fossos e dutos, né? Vamos imaginar que aqui a gente tem um duto de ar ou um fosso, né, de esgoto, porque o incêndio ele vai procurar esse ambiente também, né? E aí ele pode se movimentar e começar a pegar fogo em outro local, né? Então, porque simplesmente ele pegou ali um espaço vazio, cheio de oxigênio, a fumaça conduziu esse incêndio para outros lugares. E o último, né, que na verdade deve ser o primeiro item, né, da preocupação dos brigadistas, é o uso de EPIs. Né? A gente sabe da importância do EPI, da utilização do EPI, em virtude, né, dessa exposição ao combate a incêndio, mas a utilização do EPI, ela se diz, né, ela se mostra importante porque a temperatura corporal ela não suporta altas temperaturas, né? E o incêndio é uma ocorrência de alta temperatura, especificamente na transferência de calor. O incêndio ele vai receber, vamos falar assim, né, uma carga maior de temperatura, justamente por causa dessa exposição. E o brigadista, utilizando as roupas específicas de combate a incêndio, certamente, né, vai conseguir efetuar o seu trabalho. Sendo assim, pessoal, chegamos ao final de mais uma aula, né? Uma aula conceitual ali em relação à fumaça, em relação à transferência de temperatura, né? E consequentemente que a gente chama de calor, que pode ser ali danoso ao corpo humano. Meu muito obrigado, até breve e até a próxima aula.